Vamos ver, parece que não foi. Peraí, gente, ao vivo é assim. Ao vivo tem várias Aí, coisas, né, Larissa? Boa noite. boa noite. Gente, vou falando se vocês estão escutando a gente bem, se vocês estão escutando a Bárbara bem também, tá? Vão dando um feedback aí do áudio, por gentileza. Gente, é a Bárbara Belei, psicóloga aqui voluntária e a responsável técnica, né, dessa outra parte que eu comentei, terapêutica, né? Mas ela vai trazer hoje para nós esse foco sobre o término de relacionamento, por onde é recomeçar. Pode se apresentar, Bárbara, por gentileza, aí ao pessoal. Boa noite, gente. Já vi aqui alguns comentários de algumas pessoas, paciente que já trabalhou comigo. Eu sou a Bárbara, eu sou psicóloga, sou formada pela Federal de Roraima. E aí tenho especialização em psicologia organizacional do trabalho. Atualmente sou analista de gestão de pessoas também na Faculdade Novo Oeste, psicóloga hospitalar e clínica. E também trabalho junto ao GAV. Fiz alguns atendimentos. No momento estou aí à frente como responsável técnica. A gente vai falar um pouquinho hoje sobre término de relacionamento, por onde recomeçar. É um tempo amplo, né, Larissa? É muita coisa para a gente falar em pouco tempo, mas acho que vai dar certo. Sim. E eu tô pedindo, né, Bárbara, que acho que é a proposta que a gente conversou antes, gente, vocês pensam que live é só aqui, é um trabalho todo antes, tá? Para vocês falar aí quais seriam as dúvidas de vocês com relação a término de relacionamento e com relação a esse recomeçar. Não tenham vergonha não, gente. Vão perguntando aí, vão falando pra gente interagindo. Mas, Bárbara, você poderia então começar comentando sobre como que se dá esse término, né? Como eu comentei um pouquinho antes, quando que se dá? É só ali, por exemplo, vamos pegar um exemplo de um divórcio, é só ali na hora que eu assinei o papel ou será que esse término já começa antes? Se você puder comentar um pouquinho essa questão do término, tá? Fica à vontade. Claro, Larissa. Bom, antes de chegar na sua pergunta, eu preciso voltar um pouquinho, tá? Para falar que o termo de relacionamento, para a gente entende como um processo de um luto também, né? Que Freud traz para a gente que o luto ele é um rompimento de um vínculo significativo. Então é aí que entra o término de relacionamento. Não é só a perda de um ente querido, é um relacionamento, é uma mudança de cidade, então envolve sim vários aspectos. E no término de relacionamento é algo assim que não acontece só naquele momento, né? Não é só o momento que a pessoa fala, poxa, vamos conversar aqui agora, vamos decidir cada um caminhar para o seu lado e acabou. Não é assim, né? Primeiro que para uma relação chegar ao fim, vários aspectos estão acontecendo ali. Muitos deles, às vezes, é uma falta de diálogo, uma dificuldade na comunicação. E uma coisa interessante, Larissa, que eu percebo com as pessoas que chegam até mim falando de términos de relacionamento, a dificuldade que elas encontram em se reconhecer depois daquela perda. Então, assim, a gente entende que a pessoa que a gente terminou foi e a nossa vida acabou, não faz mais sentido, mas a gente esquece que a nossa vida ainda está existindo. Então, quando a gente fala por onde recomeçar, eu acho que o primeiro ponto é pensar, eu ainda existo, e retomar, né, o quem sou eu. Quando as pessoas chegam para mim, eu sempre pergunto: ok, essa pessoa saiu da sua vida por alguma questão, mas quem ficou? Quem ficou? Quem é você? E as pessoas se esquecem, porque as pessoas só lembram: nossa, eu sou aquilo que eu era com aquela determinada pessoa. Então, assim, é muito importante a gente retomar quem eu era antes dessa relação, durante essa relação, e entender o porquê que aquele sofrimento daquele rompimento tá doendo tanto, sabe? Então, e claro, cada pessoa dentro da sua história tem o seu motivo principal. Às vezes, para mim, aquela dor está sendo tão grande porque eu tenho muita dificuldade de viver uma vida sozinha. Eu sempre fui dependente de outras pessoas para ficar bem, né? Às vezes, esse sofrimento que eu estou sentindo ali com o término dessa relação é porque a gente é muito dependente do sentimento do outro. Eu sempre falo também, as pessoas falam assim, nossa, eu amo tal pessoa, eu não sei mais o que vai ser da minha vida sem ela. Eu falo assim, tá, mas e o amor próprio? O que é o amor próprio, né? Como é que você se reconhece? Quem é você? O que você gosta de fazer?
Pergunta simples que a gente se esquece quando a gente termina uma relação. Então, é um complexo muito grande a gente falar de término de relacionamento, porque não envolve só o agora, vamos terminar e vamos seguir cada um para sua vida, envolve muitas outras coisas importantes. Falei muito já. Não, imagina. Tá certo, hein, Bárbara? E você falando, uma parte me veio na mente quando você falou retomar, né? Uhum. Retomar quem eu sou. E eu fiquei pensando, e tem gente que às vezes até entra no relacionamento sem nem nunca ter olhado para isso, né? Tipo, só existia e vou vivendo, eu acho que dependo de alguém, né? Mas muito interessante que você trouxe, tem todo esse contexto histórico, né? Que a pessoa vai ter que olhar, né? E como eu também, gente, é muito interessante, a Bárbara, além de psicóloga, é psicanalista também, que é a área que eu também atuo, né? Psicanálise clínica. E ela traz essa questão que não é só o agora, né, gente? A gente tem que olhar para a nossa história. E outro ponto, né, Bárbara? É a questão que é aos poucos, não é de uma vez. A gente não vai olhar tudo de uma vez. Por isso, as sessões, né? Se for no caso, nós estamos falando de acompanhamento terapêutico. A outra questão, né, Bárbara? Então, além de aí você vai entrar um pouquinho mais no término de relacionamento, como que é esse processo de luto? Comenta aí pra gente ir se interagindo desse tema. Gente, não deixe de mandar as questões, hein? Então, Larissa, vamos lá. Primeiro que a gente, quando inicia uma relação, é claro, né? A gente sempre pensa aí que o parâmetro da nossa vida, o horizonte é encontrar alguém, se relacionar, viver um felizes para sempre. E aí vem uma frustração quando a gente rompe algum vínculo, né? E essa frustração, ela se dá também por um padrão social, né? Que a gente pensa que o felizes para sempre existe. E aí também, olha que loucura, porque entra no processo do luto. A gente não fala sobre perda. A gente sempre está falando sobre os ganhos. A importância de ter alguém, de compartilhar a vida com alguém, de ter um alguém para sempre. É muito difícil a gente falar dos rompimentos. O rompimento acontece desde o nascimento da nossa vida. Quando a gente vai crescendo, amadurecendo, mudando o corpo, mudando a voz, mudando tudo. Então, assim, a gente não está acostumado a falar sobre esses encerramentos de ciclo. Então, quando a gente projeta aí um relacionamento que é duradouro, que tem que ser felizes para sempre, a gente tem que ter filhos e cachorros, e idealiza isso tudo, a gente sofre. Porque quando termina, a gente não entende que, de repente, o melhor para aquele relacionamento era terminar. Porque às vezes a gente fica preso na ideia de que a gente precisa sim ser feliz para sempre. E olha, nem sei, que ironia, né? Nem sempre a gente é feliz. E isso também é um outro ponto. As pessoas entendem que a gente tem que estar feliz o tempo todo. E a gente esquece que a vida é uma montanha-russa, os casamentos, os relacionamentos, independente de quais sejam, eles têm altos e baixos. Nem sempre a gente está em alta. Então, essa frustração por esse término, ele precisa ser pensado que existe um ciclo, né, natural da vida, em todos os períodos da nossa vida, onde eles precisam se encerrar, e às vezes aquele relacionamento não tá mais legal, não tá, você se perdeu, a outra pessoa se perdeu, vocês não estão mais felizes juntos, e acontece aquele rompimento. O término, que palavra difícil, vamos terminar. As pessoas dificultam quando pensam assim, poxa, a gente tem que ser feliz para sempre, a gente não pode terminar. É difícil olhar para trás e falar assim, meu Deus, mas assim, tava tão ruim, por que a gente está sofrendo tanto por esse término? Aí vem essa padronização, esse padrão social de achar que a gente tem que viver para o resto da vida com uma pessoa. E isso a gente já entra num ponto também, Larissa, que a gente conversou, que é aquela coisa do autoconhecimento. Né? E é uma palavra que a gente fala muito sobre isso. A importância da gente se autoconhecer, da gente entender o que é bom pra gente, o que não nos faz bem, o que faz sentido pra gente. Porque muitas vezes tem relacionamentos que não fazem mais sentido e a gente ainda insiste naquilo tudo. E a importância de se conhecer. E muitas vezes esse conhecimento a gente só acontece quando a gente está no processo terapêutico. Que a gente olha, poxa, a minha dificuldade em relacionar com essa pessoa se dá porque eu não falo como que eu me sinto.
E olha que perigoso num A relacionamento. falta do diálogo, né? A falta do diálogo, a falta do simples, é falar, poxa, eu tô triste, ou você me magoou por tal coisa. É bom compartilhar a vida juntos, mas a gente tem que entender que somos pessoas com bagagens muito diferentes, com histórias muito diferentes, né? E em determinado momento pode ser que essas histórias tenham caminhos individuais, já não fazem mais sentido uns para os outros. E a importância de conhecer, se respeitar, respeitar o que sente. E o mais difícil, Larissa, respeitar o que a outra pessoa também está sentindo. Porque é tão difícil, às vezes, a gente lidar com o não querer do outro, né? Porque a gente acha que, às vezes, o que eu acredito, poxa, eu te amo tanto, por que que a gente vai terminar? E a outra pessoa fala assim, mas eu não tô mais feliz, não tá mais fazendo sentido para mim. E a gente sofre pela decisão do outro. Então, assim, por isso que eu falei, né? São tantas coisas pra gente falar que eu acho que esse tempo que a gente vai ter aqui é muito curto, né? Porque a gente vai entrando em vários pontos, assim, da ter empatia dentro do nosso relacionamento, da gente se conhecer, da gente entender o que a gente sente, respeitar o que o outro sente também, entender quais pontos que estão ligados de repente, a esse término. Muitas coisas, igual a gente falou, a falta de diálogo, a falta de compreensão do que o outro está dizendo, do que eu estou sentindo. Então, eu acho que, assim, um tema muito amplo, pouco tempo para a gente falar. Sim, é verdade. Respondendo rapidamente aqui, a Luciana, deixa eu ajeitar aqui. Luciana, vai ficar gravado sim a live, tá? E é bom que daí você vai lá curtir e comenta as dúvidas que ainda ficaram pra gente, talvez, né, Bárbara, trazer novamente esse tema, tipo parte 2, parte 3 e várias partes. Outra questão, você estava comentando, a minha mesa tá balançando aqui, gente. Você estava comentando e eu estava pensando nessa questão, para eu conseguir respeitar essa opinião do outro, eu talvez precise, que você trouxe antes também, do amor próprio, respeitar a minha, né? Respeitar a si mesma. É difícil você respeitar o outro se você nem se respeita nesse sentido que você está trazendo. Não entra nesse processo de tentar se conhecer, de tentar o que está te prendendo, às vezes, em um relacionamento, inclusive abusivo, né? Uhum. E agora, né, também, Bárbara, a gente está no agosto lilás, né? Que é essa questão da violência, né? O combate à violência contra a mulher. Então, é um tema muito importante, muito amplo também, como ela trouxe. Poderíamos, talvez, trazer depois um tema específico disso. Mas aí entra muito essa questão, assim, desse processo de a pessoa se disponibilizar a trabalhar como que você trouxe antes, né? Retomar, ou como eu falei, talvez seja a primeira vez, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? O que eu tô fazendo, talvez, nesse relacionamento mais abusivo? Ou agora que eu saí, o que eu vou fazer da minha vida? Porque entra que você também comentou algo aí sobre, talvez, o ser humano ter a sua individualidade, ou deveria ter, que às vezes está tão na dependência e não tem mais, né? Então, a gente já entra por onde recomeçar, ou o processo de luto? Me fala aí, Bárbara. Onde que a gente... O próximo ponto. Tá, então vamos lá. Primeiro que um processo de luto é algo muito doloroso. E retomando, né, para quem está entrando aí depois, que a gente entende o término de relacionamento como um processo de luto. Cada pessoa entende o seu processo, vive o seu processo de uma forma muito diferente. A nossa literatura traz aí algumas fases do luto, que eu acho que já está um pouco ultrapassado, né? Visto que hoje a gente entende também que a gente não consegue superar um luto, e aí eu tô falando de um término de relacionamento, a gente encontra uma nova possibilidade de viver a partir de um outro olhar. Porque, olha que interessante, antes da gente entrar num relacionamento, nós somos uma pessoa ali sozinha, vamos dizer assim. E aí, quando essa pessoa entra na nossa vida, a gente se adapta a uma nova realidade. É assim, né? A gente vai se adaptar aos horários de encontrar aquela pessoa, ao horário de ter um momento a dois, de sair, de se divertir, de conversar. Então, assim, é uma adaptação. Quando você termina um relacionamento, é uma nova readaptação. É um novo processo. E nesse processo, que é muito doloroso, porque é muito difícil nesse tipo de processo de luto, é que a pessoa ainda está ali, né? Você ainda corre o risco de encontrá-la na rua,
muitas vezes em um novo relacionamento, né? No supermercado, numa academia, a gente corre o risco ainda de encontrar aquela pessoa. E às vezes a gente vê que aquela pessoa está conseguindo viver a vida normalmente, olha o tanto que dói, né? Então, assim, o que a gente entende nesse processo? Que a gente não não vai excluir aquilo ali da nossa vida, não vai superar. A gente vai encontrar uma nova vertente, uma nova forma de viver a partir daquela perda que a gente teve, que foi um término de relacionamento. Então, assim, durante esse processo, a gente encontra muitos aspectos, muitos sentimentos relacionados. O sentimento da tristeza, muitos momentos a gente se nega a aceitar aquele término, então tem aquele período de negação. Outro momento que é muito comum também, e aí a gente falando um pouquinho das fases que entram dentro da literatura, é onde a gente tem aquela fase depressiva, a gente não aceita que aquele término aconteceu. Outro momento também é onde a gente tenta encontrar formas de encontrar com aquela pessoa. Por exemplo, nossa, aquela pessoa frequenta tal lugar, vou ali para tentar encontrar essa pessoa. É tão mais difícil isso, né? Claro, gente, eu tô falando assim que é muito mais difícil porque a gente nem entende que a gente faz isso. Muitas vezes são processos muito inconscientes. Quando você vê, você já fez, as coisas já aconteceram. Então, assim, a gente vai passando por esse processo de negar, de se entristecer, de chorar, de achar que a vida acabou ali. A gente não consegue, muitas vezes, eu ver uma saída. Então... Tem também aquele stalkear, né? Não sei se eu tô falando certo, que você fica tentando ver o que essa pessoa tá fazendo, tipo, de propósito, né? Isso, a gente e quer machucando. Exatamente. Quando a gente busca informações sobre essa outra pessoa, parece que a gente está encontrando uma forma de continuar naquele sofrimento, né? Peraí, eu preciso sentir que isso me dói. E olha, a gente só vai entender isso, Larissa, e perceber isso quando a gente muitas vezes vai para o contexto clínico e consegue se ouvir, né? Que é uma proposta da psicanálise. A gente está ali dentro de um espaço, eu e a minha psicóloga, falando tudo sobre a minha vida, onde eu vou ter que ser obrigado a falar aquilo que eu estou sentindo. E é uma coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, que é: vamos falar o que você está sentindo? Vamos dar nome para isso que você está sentindo? Bárbara, eu estou triste, eu estou com raiva, eu estou chateado, eu estou arrasado. Porque a gente se nega a aceitar tudo aquilo que a gente está sentindo. Quando a gente se nega a aceitar aquilo que a gente está sentindo, isso dói numa intensidade muito maior. E a gente dificulta a nossa caminhada aí da vida, que é prosseguir. Então, isso também a gente só consegue enxergar muitas vezes quando a gente é acompanhado por um profissional. Porque a gente não tem noção do que é aquilo que a gente está sentindo. E olha outra coisa, a gente tenta ser forte o tempo todo. A gente não precisa ser forte o tempo todo quando a gente tem alguém ali que está disposto a nos ouvir, né? A gente pode entregar o que a gente está sentindo, a gente vai estar acolhendo esse sofrimento, entendendo o que é isso, que esses sentimentos, esses processos de luto, esses processos de rompimento é algo natural da vida. Coisas que às vezes a gente sabe, mas que a gente só reconhece quando a gente está sendo acompanhado por alguém. Então, bom, isso aí é um pouquinho dos processos de luto no momento do término do relacionamento, né? Onde a gente sente esse vazio. E já puxando um gancho, esse vazio, e é algo que a gente estava conversando antes, muitas vezes a explicação desse vazio que a gente está sentindo agora, ele tem relações, e claro, né, gente, eu estou falando dentro do que eu posso falar, que é a abordagem que eu trabalho. Muitas vezes esse vazio que você está sentindo agora, a gente tem que olhar lá para trás para entender o porquê que ele está doendo tanto. E às vezes, que sensação de vazio é esse? Às vezes esse término mexe num ponto de abandono, às vezes esse término é no medo de se sentir sozinho, inseguro, abandonado. Então, assim, tem tantas questões para a gente pensar quando a gente termina um relacionamento, que quando a gente percebe no decorrer da caminhada aí dentro da clínica, a gente entende que esse rompimento não é algo só ali daquela pessoa.
Tem muita coisa envolvida por trás disso. Então, eu acho que é por aí que a gente vai trabalhando esse processo de luto, tentando entender de fato o que, que a gente sente, por que, que isso mexe tanto comigo dessa maneira. Outra coisa também, quando a gente termina, Larissa, é que quando a gente encerra um relacionamento, a gente acha que jamais vai conseguir ser amado novamente. Olha que loucura, né? A gente tem tantas possibilidade de ser amado de novo, mas eu acho que a mais difícil é amar a si mesmo. Porque quando a gente começa a perder pessoas, a gente começa a pensar, gente, mas por que eu tô sofrendo tanto por essa pessoa? E aí a gente retoma naquele ponto, quem eu sou? Por que eu sinto esse vazio? Por que a minha companhia, de repente, é tão difícil de conviver comigo mesmo? Então, é algo que a gente precisa pensar com muito carinho, porque é um tema realmente muito difícil a gente falar. Você estava falando, hein, Bárbara? Eu estava pensando, como você trouxe aí no final, que tem que entender isso, que é um processo. Por vezes mais longo, por vezes nem tanto. E aí outra questão que vive muito na mente, né? Que é a questão da singularidade. Ah, mas fulano já casou de novo, tá super feliz, teve filhos, mas fulano é fulano. Tem essa questão que a gente geralmente, é muito comum, né? Acho que é o ser humano, de ficar comparando o processo do outro com o meu. Por isso que é o que a Bárbara trouxe desse, talvez se você entrar aí no seu processo terapêutico, é você e a sua história, vamos colocar assim, né? E outra coisa, Bárbara, também só reforçando, gente, aqui nós temos o 0800, vou até colocar aqui novamente o telefone, onde também, ali não vai ser um acompanhamento terapêutico a princípio, né? Tem toda uma avaliação para talvez você ter essa questão. Mas o que importa, gente, é que se vocês estão passando por um processo assim, não tenho com quem falar, não sei o que fazer, eu também nem sei o que eu vou falar, não importa. Vocês podem ligar e a gente vai ouvir até o seu silêncio e com o tempo a gente vai tentando aí fazer você falar, simbolizar tudo que você viveu, tudo que você não viveu, tudo que você gostaria de viver, tá bom? Tem sempre esse espaço aberto para vocês, que é o 0800 750 5554, que é aqui nosso do Grupo Amor Vida, tá bom? Voltando um pouquinho, Bárbara, ao tema, outra coisa também interessante quando você coloca no tema ali, né? O término de relacionamento por onde recomeçar. Talvez pelo começo, né? Tipo, começar a se olhar com carinho, que ela trouxe a questão do amor próprio. Eu ia contar aqui só como a gente fala, um relato pequeno do meu processo, por exemplo, de o ano passado, eu fiz 1 ano de terapia de casal, falo como paciente, né, no caso, eu e meu esposo, aí eu fiz, meu esposo fazer, e, gente, foi maravilhoso essa questão, assim, que ela tá trazendo, teve dada a sessão, a nossa psi Renata, ela trouxe essa questão de apenas você ser digno de amor, independente do que você faça, como que isso é difícil, tanto a questão do amor próprio, quanto a questão de eu amar ele, independente se ele não fez algo que eu queria, se ele foi um pouco mais áspero hoje. Gente, isso não é fácil, mas foi bem legal o exercício que ela trouxe, essa questão do sentir. Tipo, apenas sentir. Sentir como assim? Em vez de eu ficar falando, me dá um beijo, ou eu ficar pensando, ele não me deu um beijo no rosto, eu não vou dar. Não, vou lá e dou. Tipo, sentir o afeto, dar esse afeto. E aí eu lembro até hoje, quando desligou a câmera, que era online, né, a sessão, ele pegou na minha cintura e eu já pensei em falar alguma coisa, e eu lembrei que ela falou pra gente ficar quieta e sentir. E foi maravilhoso, o toque, uma coisa assim, simples, né? Mas só esse recorte um pouquinho da minha história para vocês entenderem assim, o tanto que é importante o nosso processo e o tanto é importante que a Bárbara trouxe. A questão do amor próprio, a questão de a gente entender também que independente, né, como você trouxe uma fala que eu acho que é muito comum com quem terminou, nunca mais eu vou amar, nunca mais serei amada. Talvez a partir desse término é que você vai começar a se amar, né? Quem sabe? Por isso esse começo ou recomeço. Então, eu acho esse tema fantástico, como a Bárbara já abordou, é muito amplo, gente, não dá pra gente entrar em detalhes. Mas se você quiser falar mais um pouquinho só, Bárbara, sobre a questão dessa carência, desse vazio, que acreditamos talvez sejam possíveis motivos aí de dor dessa pessoa. E depois eu já volto para algumas questões que trouxeram, que as pessoas que estão assistindo aqui trouxeram pra gente. Eu só ia comentar um que tem a ver com o último que você falou. O João Vitor comentou que tem gente que chega a criar fake para seguir a pessoa, né? Porque daí a pessoa não sabe que é o ex que tá ali stalkeando. Eu acho que é stalkear a palavra.
Depois eu volto aqui para uma pergunta da Neuzinha, mas se puder falar um pouco antes sobre essa carência, sobre vazio, mas eu acho que vai se ligar a pergunta dela, tá bom, Bárbara? Uhum, tá bom. Então, como a gente falou um pouquinho aqui, cada pessoa dá nome à sua carência e ao seu vazio, né? Às vezes, a minha carência, ela está relacionada a algo totalmente diferente da carência do outro. Às vezes, eu quero a minha carência, ela é uma carência de afeto, ela é uma carência de toque, ela é uma carência de atenção, de um diálogo. Então, assim, cada um dá nome à sua carência. E cada um também nessa proposta dá um nome ao seu vazio. E esse vazio, Larissa, é algo que é muito difícil da gente reconhecer. Porque às vezes a gente sente um vazio enorme, a gente não consegue entender que sentimento é aquele que a gente está sentindo. E muitas vezes a gente bota essa expectativa no outro. O outro tem que preencher o meu vazio. E é por isso que a gente sofre tanto muitas vezes, porque às vezes esse vazio é tão nosso, é tão particular, é tão íntimo, que a gente nem sabe muitas vezes de onde esse vazio vem. Então, eu acho que nada é melhor, né? Claro que aqui a gente não tem uma receita de bolo para falar sobre por onde recomeçar os términos de relacionamento. A gente também não tem uma receita de bolo para falar o que é essa carência, o que é esse vazio, como que ele foi construído, como ele é entendido, porque isso é tão particular de cada pessoa. E assim, a oportunidade que a gente tem é de falar, botar para fora, né? Então, assim, poxa, Exatamente. uma coisa que acontece muito nos términos de relacionamento, licença, as pessoas viram e falam assim: você não é mais aquela pessoa lá do começo. A gente tem que terminar. E aí, é uma coisa que eu sempre penso. Como assim eu não sou mais essa pessoa do começo? Que bom também que eu não sou mais essa pessoa do começo. E por que que essa pessoa do agora te estranha tanto se a gente convive por tantos anos, né? A ponto de a gente então falar assim, poxa, olha, você mudou em tal coisa, você não tá sendo mais tão compreensivo como antes. Vamos falar sobre isso? Olha, você não tá sendo mais tão carinhoso. Você não tá sendo mais tão amigo, tão parceiro. Então, assim, esses vazios, essas carências que acontecem, elas não são ditas num relacionamento. Elas são ditas no momento de ir embora. De falar, olha, estou indo embora porque você não é mais meu amigo, porque a gente não dorme mais junto, porque a gente não tem um momento a dois. Então, esse vazio são pequenos vazios que foram construindo dentro daquela relação. E claro, Especialmente por falta desses diálogos, né? E é por Interessante. isso que e é por isso que eu falo que cada um dá nome ao seu vazio. Cada um dá nome à sua carência. E, gente, um relacionamento ele é feito por duas pessoas. Não adianta só você... Eu acho tão injusto quando as pessoas viram e falam, olha, você não é mais aquela pessoa, eu tô indo embora. Porque você não dá oportunidade para o outro entender o que foi perdido, onde que ele pode melhorar, como que vocês podem recomeçar juntos antes de recomeçar por si só. Então, não tem como a gente falar de carência e de vazio sem falar nisso, sem falar que cada um carrega a sua carência, cada um carrega o seu vazio. E antes de terminar, de fato, um relacionamento, dê a oportunidade do outro saber o que você está sentindo, né? Qual é essa carência, qual é esse vazio que você está carregando. Acho que é um pouquinho disso, Larissa. Sim. Sim, muito interessante essas questões que você está trazendo, né? Que é o que a gente está sempre batendo o pé, acho que a gente fala assim, é muito singular. Tem gente que não tem mais o que fazer, já chegou num nível, né? Que não tem mais o que fazer, mas é o que a gente está trazendo, essa questão do recomeço. Esse olhar para si, inclusive, se você já até recomeçou um novo relacionamento, quem sabe, não esquecer de ter nesses diálogos, não sei se eu posso dizer assim, pontuais, que é o que vai construindo essa relação. Eu quero, Bárbara, por causa do horário, ir aqui um pouquinho primeiro nos comentários. Antes eu vou ler aqui o da Andréia, que é a nossa coordenadora, gente, de palestras.
Por isso, o comentário da Andrea, por isso é importante não perder a identidade dentro de um relacionamento. É comum você deixar de ser você e se tornar a esposa de fulano, esposo de fulana. E quando essa pessoa não está mais em sua vida, é comum se sentir perdido. Exatamente isso, André, que a gente trouxe um pouquinho antes, né? Essa questão de não ter uma identidade. E por vezes tem gente que, na verdade, iniciou um relacionamento sem ter mesmo uma identidade. Por isso, gente, a gente está trazendo essa proposta de ser uma esperança. Terminou, mas é uma esperança de agora sim, talvez você vai olhar para você, talvez você vai começar a ter esse amor próprio, esse autocuidado. Se sentir digno de ser amado, independente de tudo que você passou. Gente, esse independente de tudo que você passou, como a gente já abordou aqui, talvez é uma questão que você tem que entender que você não vai conseguir sozinho. Seja você ligar aí no 0800, que não é a princípio um acompanhamento terapêutico, mas seja talvez, se você tem como, procurar ajuda, tá? Terapêutico, um acompanhamento mesmo, que eu quero assim que não fique tão simplificado, que é independente de tudo que você passou, eu quero dizer que há esperança, mas que talvez você precise entrar nesse processo e talvez não, essa outra parte é certeza. Você precisa falar sobre isso com alguém que entende, que nem a gente tem aqui no Grupo Amor Vida, os voluntários, que são treinados para conseguir ter uma escuta acolhedora, conseguir te ajudar aí a você ver novos caminhos, tá? Conseguir te auxiliar, tá? Inclusive, esqueci de falar também, Bárbara, a questão que o Grupo Amor Vida também preserva o sigilo. Não precisa você falar seu nome, endereço, com quem que você foi casado. Claro que se você quiser desabafar ali, contar esses detalhes, ninguém também vai sair falando para ninguém. Você tem que entender essa questão, assim, esse ponto é muito importante, tá bom? Continuando aqui, Bárbara, eu ia só ler uma pergunta, cadê? Da Neuzinha. Só um minuto, gente, vamos achar aqui. Aqui. Sigilo e anonimato, isso, ela comentou também. Ela perguntou, Bárbara, para nós, a Neuza, o término de um relacionamento. Envolve também, a gente pode dizer que é um processo de luto, por exemplo, com os filhos. Não sei se ela está querendo dizer, se quiser comentar mais um pouquinho, Neuzinha, a questão do ninho vazio, né? Acho que tem esse termo na psicologia. A questão desse corte para nós aí na psicanálise, dessa castração, de deixar essa pessoa, esse filho, essa filha viver a própria vida, enfim. Mas ela está perguntando, vamos tentar aqui reelaborar novamente. O término de um relacionamento envolve esse processo, acho que ela está falando talvez de luto, quando é com os filhos. Responde aí, joga a bomba para a Bárbara. Bom, eu vou responder. Quando ela soltou essa pergunta, me veio duas coisas. Eu vou falar os dois sentidos que eu acho que a gente pode falar aqui um pouquinho, tá, Arissa? Primeiro, que eu acho que ela também quis entender, né, na parte da minha percepção, como que é esse término de relacionamento quando envolve também filhos, que é muito mais difícil. Verdade, tem essa outra vertente. Comenta aí, Neuzinha, se nós estamos indo pro rumo. Porque, assim, é muito difícil terminar um relacionamento quando a gente tem filhos. Porque a gente sempre tá pensando nos nossos filhos, né? Então, às vezes, o relacionamento já tá desgastado, realmente as pessoas já entenderam que não dá para continuar mais juntos, mas ainda tem as crianças, os filhos, os adolescentes. Eu acho que, assim, quando tem filhos numa relação e quando já é muito certo que os dois não conseguem mais caminhar juntos como um casal, a gente explicar para as crianças que, olha, nós somos um casal, nós não estamos mais felizes juntos, de repente, cada um decidiu seguir o seu caminho, mas a gente vai continuar sendo família, né? E eu acho que é importante a gente entender que quando acaba uma relação, acabou a relação de casal, quando envolve filhos, e não a relação de família, né? E aí, claro, uma família onde tem os pais separados e as crianças. Então, eu acho que a melhor maneira de explicar para as crianças sobre esse processo de término é, olha, eu sou sua mãe, mas também sou uma pessoa que quero também ser feliz. O seu pai também merece ser feliz. Só que a gente está entendendo que agora não é mais... a gente não consegue mais ser feliz juntos, mas a gente, como família, vai dar todo amparo para vocês. Eu acho que o caminho é conversar.
Porque criança e adolescente, eles não querem ver os pais tristes, eles querem ver os pais felizes, né? É muito mais triste para a criança, para os filhos em geral, ver os pais brigando o tempo todo, se tratando com hostilidade, infeliz dentro de casa, do que ver os pais separados e vivendo cada um a sua vida. Quando a gente consegue mostrar para essas crianças, para esses adolescentes, para esses adultos também, que muitas vezes têm dificuldade de lidar com o término do relacionamento dos pais, é que eles não são só pais, eles são pessoas que precisam estar bem. E para elas estarem bem, para cuidar deles também. Então, a gente tem que envolver as crianças, os adolescentes, os filhos em geral, quando a gente está muito certo das nossas decisões de término de relacionamento e ser claros com eles. Porque o que acontece muitas vezes e que causa confusão na cabeça das pessoas, dos filhos em geral, é que, poxa, os meus pais vão se separar, agora acabou o que eu sou. Então, assim, ser sincero com essas pessoas, com esses filhos, porque eles vão entender. A gente dificulta muitas vezes. E eu vejo isso, às vezes, tentando justificar algo que não tem como justificar. É uma desculpa, às vezes, que a gente toma. Olha que coisa, a gente dá uma responsabilidade para os nossos filhos do nosso relacionamento ruim. Isso é muito mais grave do que você virar para as crianças, adolescentes e falar assim, olha, a gente não tá dando mais certo, a gente decidiu que a gente vai seguir caminhos diferentes e agora a gente vai ser uma família diferente. Então é isso que acontece, a gente precisa pensar dessa forma. Então, quando a gente é sincero com os nossos filhos, a gente está sendo sincero com a gente e eu acho que o sofrimento ele é reduzido. A gente não pode esconder a verdade dos filhos, né? Então, eu acho que o caminho é mais ou menos por aí. Vamos para a próxima. Então, era isso que ela estava falando. Eu que criei uma outra pergunta. Que eu achei que ela estava falando essa questão que tem os pais que sofrem também, né? Quando os filhos saem de casa, normal. Tipo, a idade, quer dizer, que eu acho que, né, Bárbara, você que vai explicar rapidinho se está correto, é saudável que ele tenha a própria vida. Só que, claro que a gente sabe que não é difícil, não, falho, não é tão simples para esses pais, né? Inclusive, tipo assim, o primeiro ano na escolinha, mas eu imaginei que ela estava falando quando crescem, sei lá, vão para outro país, para outra cidade, vão casar, né? A gente já coloca, Larissa, esse tema como o nosso próximo tema de live, porque isso também rende bastante. É um bom tema, né? Talvez sobre a separação dos filhos, entender que os filhos crescem. Eu acho que isso já fica como tema para uma próxima live. Sim, verdade, Bárbara. Gente, então é isso, foi o nosso tema. Eu vou estar postando, que eu comentei, né, Bárbara, no início da live, o número do GAES, que é uma outra vertente aqui do Grupo Amor Vida. GAES é o Grupo de Apoio aos Enlutados por Suicídio, tá bom? E o GAV, gente, vou até colocar novamente aqui o telefone. Não deixem de ligar se você precisar. É o 0800 750 5554. O horário aqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, é das 7 às 23 horas, todos os dias, onde a gente tem a garantia do sigilo e do anonimato, tá bom? Acho que esses eram os pontos que a gente pode falar. Desculpa te cortar. Só responder uma pergunta que surgiu aqui, né, de uma pessoa que está assistindo. Inclusive, se não estou enganada, a Camila foi uma das minhas pacientes aqui, que eu acho que ela falou lá no começo, que eu acompanhei ela, e ela tá ligadinha aí na live, sobre que se tem algo no inconsciente, né, no subconsciente, quando a gente fala de separação, às vezes num momento de crise. E aí é uma coisa que a gente sempre conversa. Vamos tentar entender o porquê dessa crise, o que te levou a pensar nesse momento de crise, porque muitas outras coisas podem estar relacionadas nesse processo, né? Às vezes a gente tem uma crise de uma ansiedade e a gente já liga naquela perda que a gente teve daquela pessoa. Poxa, eu estou ansioso, eu estou em crise porque eu senti saudade da pessoa. Então, a gente tem que tentar entender o porquê que a gente está sentindo esse vazio, o que deixou a gente ansioso. Às vezes, aconteceu uma situação assim, que não tem nada a ver, a gente já relaciona aquilo ali. Então, é uma coisa que eu sempre falo, vamos tentar entender o que está acontecendo, para a gente tentar se acalmar, tentar
conhecer os nossos reais motivos para esses momentos de crise. E claro, como a Camila está falando, a Larissa, perdão, está falando aqui o tempo todo, a gente tem o nosso grupo de atendimento para quem precisar em momentos de crise também. Então, estão disponíveis, liga no nosso telefone, não passe por isso sozinho. Vocês terão uma escuta sigilosa, com ética, acolhedora, sem julgamentos. Então, eu acredito que a gente está aí para dar esse suporte inicial. E se houver necessidade, a gente faz os encaminhamentos para os psicólogos e a gente vai estar estendendo esse amparo da melhor maneira possível. Exatamente, Bárbara. E eu tenho que pedir desculpa para a Camila, já não vi essa pergunta. Ainda bem que você já sabia, porque acho que você falou que já conhecia ela, né? E você falando, eu estava pensando que é essa questão do processo, gente, tem que ser investigado e, como ela bem trouxe aqui, a questão desse acompanhamento, aqui também no Grupo Amor Vida nós temos, vamos falar, esse pontapé para você falar sobre isso, né? É uma investigação, assim, bem devagarzinho para não machucar tanto mais do que já está machucando, tá? É um processo, tá bom, gente? Então é isso, gente, a nossa live. Eu quero agradecer muito a querida Bárbara por estar aqui disponibilizando o seu tempo, disponibilizando, né, todo o seu conhecimento para nos auxiliar aí nesses temas. Gente, a gente está tendo live agora, a princípio, toda quarta-feira, tá bom? Não deixe de estar acompanhando aqui o canal do Grupo Amor Vida, não deixe de estar ligando se você precisar no 0800 e mandem suas dúvidas quando vocês acharem que não estão entendendo como funciona esses 0800, o GAES, o GAV, nós vamos estar sempre aqui dando todo o apoio necessário para você conseguir seguir firme aí na valorização da sua vida, tá bom, gente? Não desistam, tá bom? É isso, Bárbara. Muito obrigada. Eu agradeço muito de coração por você estar aqui. Ai, Larissa, eu fiquei muito feliz com o convite. Muito feliz de estar aqui falando um pouquinho para as pessoas que têm interesse nesse tema, né? Saber que a gente se identifica de várias formas dentro de um assunto tão amplo. Falar da importância do nosso trabalho do GAV, das pessoas que estão se aperfeiçoando para fazer esses atendimentos. E falar um pouquinho da minha experiência como psicóloga, falar que também procurem apoio se vocês sentirem necessidade, não tenham vergonha, não tenham medo. Está todo mundo capacitado para poder atendê-los. Eu estou muito feliz de ter participado desse momento aqui, dessa troca de conhecimento com vocês hoje. Obrigada. Que bom, Bárbara. É isso, gente. Muito obrigada por vocês que também estavam aqui na live. Não deixem de ir lá, curtir e compartilhar, tá bom, gente? Um grande beijo. Beijo.